Olá! Geralmente a partir do mês de julho, em todas as regiões do Brasil, ocorrem inúmeras mostras de iniciação científica, das quais o processo de avaliação é parte fundamental para todo o evento. Mas e aí? Como funciona o processo de avaliação em mostras de iniciação científica? Você gostaria de saber? Então fique aqui comigo. Eu sou o Lucimar Alberti, este é o meu canal e este é o nosso espaço. Eu acho importante deixar claro desde o início que toda vez que eu estiver postando aqui ou produzindo algum material sobre iniciação científica, eu vou estar usando como referência a Mostratec, pois é o evento que nós temos mais próximos de nós aqui no Rio Grande do Sul. Além disso, é um evento gigantesco, o maior da América Latina, e também devido à grande tradição que a Fundação Liberato tem em pesquisas de iniciação científica na educação básica, como bem indicam, como bem demonstram seus resultados ao longo de todos esses anos. Vamos iniciar com o contexto. Você demonstrou interesse em participar de algum evento de iniciação científica como avaliador, ou talvez você foi convidado por alguém que disse, olha, talvez seja uma boa experiência, estamos precisando de alguém para nos ajudar, de mais alguém para nos ajudar, então você foi lá. No mundo ideal, você teria de antemão, antes da ida ao evento, acesso a todos os documentos da pesquisa, a saber, o projeto de pesquisa, o relatório da pesquisa realizada, acesso ao vídeo com o resumo da apresentação, caso seja produzido pelo evento, talvez inclusive o resumo do trabalho. Em alguns eventos você poderia ter acesso inclusive ao caderno de campo já digitalizado. Isso não é incomum, algumas feiras pelo Brasil já estão trabalhando nessa perspectiva, principalmente aquelas que são virtuais, não é? Então, no mundo ideal, você teria acesso a isso. Por outro lado, outros eventos encaminham para os avaliadores apenas e tão somente o resumo, porque o resumo, se ele for bem construído, ele já tem um panorama geral sobre o trabalho e você já consegue ali estabelecer algumas questões. Então, de posse desses documentos, não é, tendo ou feito a leitura prévia desses primeiros documentos, o projeto, o relatório, assistido o vídeo, caso exista, ou lendo apenas o resumo, você chega no dia e vai lá fazer a sua entrevista lá com os estudantes. Então tu vai observar lá no stand a presença desses documentos, tu vai olhar em loco o caderno de campo, tu vai olhar o display ou banner que eles constituíram ali e vai avaliar também essa parte da oralidade deles, vai fazer alguns questionamentos, vai perceber o quanto que eles se apropriaram ou não daquela temática. E esse vai ser o processo de avaliação ao qual você vai expressar através de uma série de notas sobre as quais a gente vai falar em seguida. Para orientar a tua avaliação, tu vai ter acesso a uma ficha de avaliação, que ela pode te ser entregue tanto no formato impresso, como ocorre em muitos lugares, como também pode ser por meio de um formulário eletrônico, onde a partir de uma série de determinados itens, você vai estar atribuindo uma nota a cada um desses itens. Aqui, ao lado da tela agora, está aparecendo uma ficha de avaliação que nós utilizamos a nossa amostra aqui na MF Professora Maria Joséfa Alves de Oliveira, aqui no município de Montenegro, onde eu trabalho como professor de História. Por isso, inclusive, consta ali o logo da nossa feira, chamada MAFIC. Então, essa ficha que está aqui na tela, eu vou fazer alguns comentários sobre cada um dos itens que ela apresenta, até para você ter uma compreensão melhor do processo de avaliação. É importante dizer também que essa ficha, se ela não for igual, ela é muito parecida com aquela que se utiliza na Mostratec Júnior, ou Mostratec, não é, da educação do ensino fundamental, ou melhor, da educação infantil, anos iniciais, ensino fundamental, muito possivelmente do ensino médio tem uma pequena diferença, mas em linhas gerais ela já atende muito bem as nossas necessidades. Então assim, nessa primeira imagem agora, dividindo então ela aqui em partes menores, nessa primeira imagem, eu estou te apresentando a parte da metodologia, do aporte teórico, e dos documentos. Observem que para os documentos ela indica 10 pontos, enquanto para a metodologia e o aporte teórico ela indica 5. Não que isso seja importante, mas só para você já ter assim, uma noção de como as coisas são encaminhadas, não é? Observe também que para cada item ela já traz uma indicação para orientar a maneira através da qual tu vai olhar para esses trabalhos. Então, por exemplo, quando a gente fala em metodologia, o item é uso adequado de metodologia científica. O que nós, enquanto avaliadores, precisamos considerar?
for apresentada a justificativa, problema, hipóteses, objetivos, instrumentos metodológicos, por exemplo, ou seja, os elementos que constituem uma investigação científica foram apresentados de forma consistente, esses instrumentos estão presentes, há compreensão por parte dos estudantes do que eles estão falando, ou eles estão apenas repetindo alguma coisa que mandaram repetir, ou seja, o quanto eles se apropriaram disso. A linha aporte teórico, por exemplo, apresenta a fundamentação teórica através de pesquisas, leitura de artigos, notícias de jornal, entrevistas com profissionais especializados na área do projeto. Então, claro, a gente sempre tem que ponderar e pensar o nível do estudante que eu estou avaliando. Se eu estou falando de um estudante lá dos anos iniciais, talvez algumas coisas que ele está lendo são um pouco mais simples do que um estudante lá do ensino fundamental no nono ano, no oitavo ano, ou ainda mais um estudante do ensino médio, não é? Alguns avaliadores em algumas feiras já solicitam que no Fundamental 2, sexto, sétimo, oitavo, nono ano, esses alunos já estejam realizando leituras de artigos acadêmicos. Enquanto outros avaliadores entendem que se forem lidos notícias e artigos em blogs assim com autoria, claro, sites com autoria, mas não com esse carimbo do acadêmico, isso também seria válido. Então depende muito assim da orientação e da percepção de cada um ao estar avaliando. Interessante falar também, agora falando dos documentos, então, que constam ali como 10 pontos, que a gente tem dois indicadores, né? Clareza e redação adequada do resumo. Então o resumo é extremamente importante para o processo, porque ele sintetiza toda a pesquisa, e também registro da realização da pesquisa, que basicamente, ou melhor, principalmente é o caderno de campo. Eu sou um grande defensor do caderno de campo, eu acho que ele é, quando bem feito, quando bem registrado, ele traz toda a história da pesquisa. Então, para mim, o elemento mais importante no processo de avaliação está no caderno de campo. E geralmente eu acho que pouco registro indica pouco trabalho e bastante registro indica um pouco mais de trabalho. Claro que a gente também tem que ver a qualidade desse registro, se ele está de fato descrevendo uma progressão de raciocínio da equipe ou do aluno, enfim, da dupla, ou se é apenas algo assim para gerar mais e mais páginas. Mas, via de regra, um bom registro no caderno de campo vai ser capaz de te mostrar toda a trajetória intelectual desses estudantes na realização da pesquisa. Já nessa outra imagem, a gente consegue ver a questão da apresentação visual e da apresentação oral, além dos resultados, conclusão e relevância. Percebam que a apresentação oral tem peso 10 pontos, ou seja, ela é mais relevante junto com os documentos, que são os registros, do que os outros itens. Claro que no coletivo da soma das notas, todos os itens são importantes, porém, a gente precisa dar muita atenção à oralidade dos nossos estudantes. Aquelas apresentações extremamente longas, que não progridem, que não os convencem, elas geralmente interferem negativamente no teu processo de avaliação. Eu já vi muitos eventos onde trabalhos não tão bem estruturados conseguiram premiações em decorrência de boas apresentações, estudantes carismáticos que conseguiam vender o seu produto, vender a sua ideia e conquistar as pessoas. Mas voltando para cá então, a apresentação visual vai tratar ali da qualidade da apresentação, se o display está organizado, se o banner, enfim, tem as informações fundamentais, se as informações replicam de certa maneira aquilo que foi visto no resumo e no próprio relatório, e principalmente assim, se ao olhar para o conjunto do display eu consigo ter uma ideia geral do trabalho. Essa é a medida que nós precisamos ter. Ao me parar ali a 1,5 m, 2 metros do display, eu dou uma olhada panorâmica nele e consigo compreender em linhas gerais o que foi pesquisado, quais os resultados encontrados, qual foi o processo de pesquisa desses alunos, certo? E daí, claro, na entrevista, na conversa, na própria oralidade da apresentação, a gente vai começar a ver as minúcias disso tudo. Falei já da apresentação oral, né, se o grupo tem domínio ou não do assunto.
porque pode acontecer assim, né, de decorar um texto, chegar ali na hora e declamar esse texto, e quando vai para a parte da entrevista, onde tu começa a fazer os questionamentos, que eles não têm argumentos para te apresentar. Isso geralmente é um péssimo sinal. Um sinal que aquela autoria talvez seja duvidosa, ou que eles não se prepararam adequadamente. Então são coisas quais nós precisamos atentar quando estamos fazendo um processo de avaliação. Seguindo ali, nós temos resultados e conclusões, porque toda pesquisa precisa indicar um resultado, mesmo que descubra que as hipóteses são incorretas, mesmo que seja imparcial, mesmo que seja inconclusivo. Então, se há coerência entre resultados e objetivos, se foram apresentadas conclusões dessa pesquisa, enfim, precisa ter um fim. E a relevância, né? Por final, a relevância da pesquisa, o quanto esse assunto escolhido ele é relevante para aquela comunidade, certo? Então isso é um outro elemento que a gente tem que considerar. Então, sem dar o nome das pessoas, porque isso não é importante, quando elas estiverem assistindo o vídeo, elas vão saber que foi escrita delas, até elas vão ter assistido esse vídeo antes de vocês, é um combinado que eu fiz com as duas. Então, vamos ler. Caro pesquisador, parabéns pela realização do seu trabalho. É visível a dedicação e empenho. Começamos bem, começamos de uma forma positiva. Precisa rever algumas questões de redação do teu resumo. Por vezes, usa a primeira pessoa, terceira pessoa e verbos no impessoal. Precisa escolher um estilo. Há uma crítica. Olha, o teu resumo ele tá hora num caminho, hora em outro. Tá? Te decide. Isso é uma crítica. Sugiro também, um incentivo, que acredite mais em ti. O trabalho está ótimo. Confiança. Algo bonito. Apontou o que entendia como equivocado, não é? E ainda assim deixou todo um voto de confiança para o estudante. Isso é importante. Novamente, são jovens, são crianças e são adolescentes em processo formativo. Aqui agora então o registro da segunda avaliadora, que escreveu o seguinte: com relação ao relatório, está bem formatado. Ótimo. Deu suprimir um trecho ali. Porém, é necessário realizar a revisão em itens como pontuação e acentuação. Opa, tem erro de escrita, de construção das frases. Há também alguns registros informais, como ela está citando um trecho do relatório, trabalho orientado por mim, me passei nessa revisão. Acontece. Bom, fizemos várias. Né? Apesar dessas pequenas ressalvas, a escrita está fluida e conduz o leitor à sequência da pesquisa. Ótimo, isso importa. Aqui, então, na continuação do escrito dessa avaliadora, com relação à apresentação, os pesquisadores estavam preparados e desenvolveram os tópicos da pesquisa, as discussões e suas conclusões com bastante fluidez. Aquela ideia da oralidade, assim, de ser uma boa apresentação que convença as pessoas, não é? Elas manifestaram possíveis correções e encaminhamentos. Interessante aquilo, novamente, que eu falei antes. O estudante se apropria de tal maneira do que ele pesquisou, que ele percebe que durante a apresentação pode acontecer, opa, isso aqui não está bem legal. Talvez, se houver uma sequência, uma continuidade, eu vou fazer um ajuste aqui. E quando a gente observa isso durante a apresentação, durante o processo de avaliação, isso indica que há, por parte daqueles alunos, uma apropriação tanto do processo de pesquisa, que é o fundamental, como também da própria constituição do seu trabalho, daquele trabalho específico. Continuando então, percebe que o trabalho foi bem orientado e que as pesquisadoras trataram o objeto com dedicação e interesse. Então, finalizando o vídeo dessa semana, eu quero recordar alguns elementos. Primeiro deles, é muito importante que nós, que orientamos trabalhos de pesquisa na educação básica, ou seja, trabalhamos com iniciação científica, também participemos de outros eventos como avaliadores, porque isso nos coloca do outro lado, não é? Primeiro, para melhorar os nossos próprios trabalhos. Segundo, para trazer a esses alunos que estão ali apresentando um olhar cuidadoso, um olhar de quem conhece como é difícil realizar esse processo de construção do trabalho. Primeira coisa. Segundo elemento é o seguinte: é fundamental que a gente recorde sempre que estamos falando de estudantes, de jovens, crianças e adolescentes em processo de formação. Então, quando eu passar pela vida desse estudante, é fundamental que eu o faça da forma mais delicada possível, mais educada possível, recordando que eu estou participando da formação dele e que
a depender da palavra que eu uso, da construção que eu faço, eu posso estar encerrando um sonho. E por fim, recordá-los então de se inscrever no canal. Se você gostou do vídeo, curta ele, compartilhe. Se você envie para outras pessoas que você acha que podem vir a gostar desse material. E lembrando também que na descrição desse vídeo, logo aqui embaixo, tem um link caso você queira participar da minha lista de transmissão. Ali eu vou estar enviando materiais sobre educação, sobre iniciação científica, políticas públicas, na medida em que eu for publicando aqui, for publicando no Instagram. Também estão as minhas redes sociais aqui embaixo, meus contatos. Caso você queira me seguir também no Instagram, fique bem à vontade. Foi um prazer estar com vocês hoje e nos vemos na próxima. Valeu!